Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa receita de hoje é de pão carequinha. Hoje nós vamos fazer um pão carequinha. Primeira vez que eu vou fazer esse pãozinho aqui no IG. Quem me deu essa receita foi uma grande amiga minha que já faleceu, a dona Palmira, e foi ela que me ensinou a minha receita de rosca de leite condensado. Então ela me ensinou o seguinte: 7 colheres de açúcar, que nós vamos colocar aqui na bacia, 3 colheres de fermento para pão, e nós vamos dissolver isso daqui em 1 xícara de leite morno. E é diferente dos outros pães que eu já fiz aqui, porque os outros todos eu tenho o hábito de bater no liquidificador para dissolver esse açúcar com leite, né? E esse não é com óleo. Essa receita aqui, ela é feita com margarina. Nós vamos fazer um pão carequinha para as crianças levarem de lanche para a escolinha. E os adultos, se quiserem, pode comer também, viu? Eu dou um desconto. Eu vou parar aqui agora, porque eu vou mexer mais um pouco até misturar, depois eu vou voltar. Agora que já tá aqui bem misturado e o açúcar já dissolveu, nós vamos acrescentar as 3 colheres de margarina. Nós vamos acrescentar 1 colher de sal. Vou colocar cheia, tá? Vou colocar ela assim. Agora aqui nós vamos acrescentar os 3 ovos. E aí, a farinha de trigo. E depois nós vamos amassar e terminar de dar o ponto com o restante do leite. 3 ovos. Nós vamos colocar 1 quilo de farinha de trigo. Vou colocar 1 quilo de uma vez, tá? 1 quilo inteirinho. Agora nós vamos misturar aqui com a espátula, até ele ficar bem misturadinho. Quando ela já estiver bem durinha, bem misturada, nós vamos começar a adicionar o leite. Eu já coloquei um leite morno aqui, mais 1 xícara de leite morno, pra gente poder ter noção do quanto vai ser necessário. Embora isso vá fazer diferença com relação à qualidade da farinha de trigo, ao tamanho dos ovos que vão ser utilizados, e se coloca um pouquinho mais, um pouquinho menos de margarina, depende da quantidade na colher que a gente coloca, pode dar um pouquinho de diferença na quantidade final do leite, tá? Então, agora eu já vou começar a colocar o leite, porque aqui agora a massa já ficou dura, né? Lembrando que a mão está previamente higienizada, escovadinha, com um bom sabonete, unhas cortadas, curtinhas, sem esmalte, nada de anéis, nem de pulseira na mão que você for trabalhar a massa, tá? Para não haver contaminação. Então, vamos lá. Vou sovar aqui um pouco. Vou sovar aqui dentro da bacia um pouco e eu vou adicionando leite. Quando ela já tiver uma massa leve e macia, eu vou transferir ela para essa bancada aqui, para essa mesa, que já está totalmente higienizada. Eu lavei a mesa e depois passei álcool 70% e enxuguei com papel toalha. Aqui, adicionando leite aos poucos. Finalizando a massa, fui colocando, eu tinha 1 xícara de leite aqui, fui colocando leite aos pouquinhos assim, pingando e amassando, sovando até o leite incorporar. Quando a gente coloca o leite assim, vai acrescentando, ela dá uma amolecida, depois ela vai ficando sequinha de novo. Mas eu achei muito mais difícil achar o ponto da massa ao contrário, que é assim, primeiro ela endurece, depois a gente vai colocando leite para dar o ponto, do que se tivesse colocado já 1 xícara de leite morno e fosse adicionando a farinha aos poucos.
E para quem tem dificuldade em achar o ponto da massa do pão, eu acho que assim vai ficar muito mais difícil. Então essa receita, minha sugestão vai ser que vocês, quando terminar de colocar os ingredientes, antes de colocar a farinha de trigo, coloque uma xícara de leite, que é essa que eu tô usando para sovar aos poucos aqui, para dar o ponto reverso. E deem o ponto com a farinha de trigo sem esperar a massa ficar dura para depois ter que amolecer. Porque senão vocês vão ter muita dificuldade. Eu tenho o hábito de fazer o pão, eu achei muito mais difícil esse processo inverso. O bom disso é que a sova, nesse processo inverso, ela dura 3 vezes o tempo que duraria uma sova normal. Porque além de você ter que sovar para a massa ficar homogênea, você tem que sovar para poder dar o ponto. Então fica muito mais difícil. Eu vou sovar mais um pouco aqui. E aí depois eu volto com vocês para mostrar como que a massa ficou. Gente, eu tô terminando já de sovar a massa aqui. A dona Palmira colocou aqui no caderninho que era pra gente ir amassando com leite morno até obter bolhas na massa. E a gente fica pensando assim, que bolhas são essas, né? Mas a hora que a gente sova e ela chega no ponto, ela começa a estourar. A gente vai sovando ela, vai fazendo barulho de bolha, estourando bolhas aqui na massa. Então, ela realmente... ela faz essas bolhas na massa. Vai ser seu celular, velho? Nossa Senhora. Olha aqui, deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Tá vendo? Aqui, ó. Ela fala bolhas na massa, isso aqui, ó. Ela tá cheia dessas bolhas. Olha aqui. Vendo? Ela vai enchendo de bolha. E dá mesmo, ó. Todinha cheia de bolha. Então, a hora que a gente... chega o ponto ideal da massa, é esse aqui mesmo. Agora nós vamos finalizar. Vamos abrir a massa, modelar os pãezinhos para deixar crescer. Olha aí, ó. Vendo? Ó. Dá pra você perceber a bolha? Enchendo, ela tá todinha desse jeito. Vê que ela tá uma massa bem macia. Te abre ela aqui, ó, ela não rebenta. Uma massa bem macia. Olha que linda, fica transparente, tá vendo, ó? Esse é o ponto ideal da massa, ó. Transparente. Então, pronto. Vamos lá agora modelar esses pãezinhos. Agora eu vou começar a abrir os pãezinhos. Eu separei a massa em 4 partes de 460 gramas. Agora nós vamos começar a abrir os pães. Abra a massa com auxílio de um rolo, ela não precisa ficar muito fina. Quando ela já estiver aberta de forma uniforme, enrole a massa como se fosse um rocambole e corte nos tamanhos desejados. Agora eu vou colocar os pãezinhos aqui dentro do forno, a gás, no forno do fogão. O fogão tá desligado, tá? Então eles vão ficar aqui crescendo, ó. Tão pequenininhos. Renderam 3 formas, ó. Esse aqui faltaram alguns ainda. Então vou deixar aqui agora para eles crescerem, depois a gente leva pro forno. Nossos primeiros pãezinhos estão indo pro forno. O forno já está pré-aquecido. Nós vamos colocar eles lá agora. E assa rapidíssimo, tem que ficar de olho. Olha a textura da massa. Pela lateral aqui dá pra ver o tanto que ela tá airadinha, ó.